Devocional diário Deus e eu. Um tempo de comunhão e reflexão na Palavra de Deus. Devocional diário Deus e eu, com o pastor Francisney Brito. Santo, glorioso, maravilhoso e eterno é o nosso Deus. Oremos ao Senhor. Deus maravilhoso, Senhor dos céus e da terra, mais um dia de bênção, de graça, esteja acontecendo na vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga, desse meu parente, desse meu filho e filha, destes meus companheiros de batalha, Senhor, das missões, de cada obreiro, de cada obreira, de cada empresário, de cada pessoa que faz parte destes grupos de oração, Senhor, que escutam, desta pessoa, Senhor, que precisa muito de Ti. Por favor, meu Pai, que o seu coração, a sua alma, seu espírito sejam plenamente envolvidos com a sua presença, em nome de Jesus. Os planos do homem e a resposta de Deus. Provérbios 16:1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa sai dos lábios do Senhor. Salomão, depois de assumir o reinado de seu pai Davi, pede para Deus que dê sabedoria a ele, e assim Deus o faz. O livro de Provérbios é um conjunto de instruções de Deus, e um dos objetivos deste livro é dar conhecimento e bom senso aos jovens. Está em Provérbios 1, verso 4. Se fragmentamos este versículo, a chave, teríamos a grande mensagem de Deus. Qual é a grande mensagem de Deus? É que o homem tem que entender que Deus, Ele é tudo, em tudo e para todos. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu tenho possibilidade de sucesso permanente. Mas eu tenho um coração. Nós significa sentimento. Coração significa sentimento. Na antiga cultura hebraica, além desse significado, o coração representa o centro da vida do ser humano. E para este coração, e deste coração saem todas as coisas e as essências do ser humano. Então o coração do homem pode fazer planos. Os humanos são dotados de uma capacidade que é a de poder fazer planos. Apenas o ser humano pode fazer isto. E é por isso que somos chamados de imagem e semelhança de Deus. Ele não diz no singular, e sim planos na pluralidade. Podemos ter plano ministerial, sentimental, profissional, podemos ter planos de sonhos, de grandes vultos, de grandes projetos. Não é errado você pensar grande. Não é errado você, até porque você já pensou um empresário que tem um olhar pequeno, um foco pequeno, que não se organiza para coisas maiores. Um pai de família que não se preocupa com o crescimento dos seus filhos, de que vai precisar de muito mais energia, muito mais sabedoria e muito mais uma boa liderança. O que vai ser de um obreiro, de um líder que foca o tamaninho de um templo bem pequenino, coloca ali 10, 15 pessoas, e porque já está dando recurso suficiente, ele não foca no plano de Deus, que é trazer toda aquela comunidade aos pés do Senhor. Porque o meu plano deve estar debaixo da égide do plano de Deus. E qualquer ser humano que projete fazer o bem de acordo com a vontade de Deus, saiba que Deus projeta que todos sejam atraídos para eles. O objetivo de Deus é que dentro dos seus projetos, dos seus sonhos, das suas realizações, você procure o seu amigo, o seu irmão, o seu semelhante, para que este conheça o Deus que você serve. Deus deu essa capacidade para nós. Está em Jeremias 17:9. Pode fazer planos, mas para a nossa capacidade de projetar devemos nos atentar para alguns detalhes.
Nem todos os planos que fazemos são justos, ou retos, ou preenchem os requisitos de Deus. Isso se deve ao fato de que esses planos são gerados num coração enganoso, num coração permissivo, num coração presunçoso, num coração que às vezes pensa que ele pode fazer o que quer, falar o que quer, andar do jeito que quiser, que Deus vai ter que aceitar desse mesmo jeito. Não. Deus, ele espera que aquele que se aproxima dele creia que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Se eu não busco a Deus, eu não tenho galardão, eu não tenho projeção divina para a minha vida. Quando ele diz, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, podemos entender que os melhores planos se fazem quando Deus, ele está como aquele que vai abençoar, com aquele que vai guiar, com aquele que vai orientar. Porque enquanto eu planejo e tenho um foco de acordo com o meu alcance, Deus, por ser soberano, ele pode me levar a grandes coisas. Né? Por isso que a Bíblia diz, abre a tua boca e eu a encherei. Né? Pede às nações e eu te darei. Porque ele é o Senhor de todas as coisas. Vale a pena discernir o projeto de Deus. O homem faz plano no plural, porém a resposta é no singular. Para todos os meus planos, Deus tem uma resposta, isto é, o propósito de Deus em discernir os meus planos corretos, nos proporcionando respostas corretas. E com isso eu posso alcançar um propósito divino e alcançar os meus próprios sucessos. Os níveis da vontade de Deus. Primeiro, a vontade de Deus pode ser compreendida em pelo menos 3 níveis. Primeiro, a vontade de Deus ela é revelada. É o que ele deseja para todos nós e que é bem exposto na Bíblia. Está em 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 a 4. Admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, Deus revela a sua vontade. A vontade de Deus é que todas as pessoas sejam abençoadas, venham ao conhecimento da verdade, sejam edificados. Então, todos os meus planos e sonhos têm que ter essa visibilidade do projeto revelado. Eu preciso entender que eu não estou só na existência no mundo. Eu faço parte de um projeto maior e que Deus conta comigo para alcançar também os seus objetivos e que se Ele conta comigo, Ele também está disposto a me abençoar. Segundo, a vontade secreta. E a vontade que Ele não revelará a ninguém, que é o que Ele faz. Ou seja, está em Isaías 55, verso 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, nós nunca vamos entender a mente de Deus. Nós nunca vamos ter capacidade de gerar em Deus confusão, de surpreender a Deus com as nossas ideias. Não. Mas uma coisa nós temos consciência, que Ele é maior, que Ele é soberano, que Ele é grandioso, que Ele tem um projeto grandioso. E que dentro desse projeto, Ele não diz que Ele não vai me atender. Ele não diz que porque Ele é maior, Ele é poderoso, Ele é grandioso, Ele vai me ignorar. Não. Ele está dizendo que eu preciso ter cuidado para que eu não pense que eu posso fazer o que quero, na hora que quero e do jeito que eu quero. Porque se eu esbarrar nessas minhas decisões, eu esbarrar em coisas que Ele não concorda, vai prevalecer aquilo que Ele quer. A outra questão é a verdade oculta, a vontade oculta, o que está encoberto por um tempo e que pode se revelar depois. Deus tem uma vontade escondida. Se eu me aproximo dEle, e Ele pode me revelar, está no Salmo 25, verso 1 a verso 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Ou seja, se eu tiver a humildade
de buscar a Deus, aquilo que eu não sei, que ainda não chegou, Ele pode me revelar, e isso me satisfará, isso abençoará, isso me fará ir muito além do que eu pensei em ir. A resposta de Deus é falada e é individual. Deus diz que a resposta certa vem dos lábios dele. E para que eu possa ouvir, preciso estar atento. Antes de pensarmos o que fazer, devemos perguntar para Deus o que ele quer que façamos. No Salmo 34, verso 18, diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Confie no Senhor, porque Ele fará melhor do que você pensa. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo colocarmos diante de Ti através da oração, da súplica, com ações de graça e apresentarmos os nossos pedidos a Ti. A Tua palavra também nos diz, Senhor, que nós devemos fazer orações, que nós devemos fazer, Senhor, deprecações, nós devemos clamar ao Senhor, para que o Senhor, segundo a Tua bondade, o Senhor possa nos ajudar, meu Pai, a viver uma vida de acordo com o Teu projeto maior na vida humana. Eu sei que o Senhor tem plano para a minha família, Senhor. O Senhor tem plano para a minha pessoa, como indivíduo. Mas o Senhor também tem plano, Senhor, para os meus filhos, para minha esposa, para as pessoas, Senhor, que estão em volta de mim, para os meus amigos, para os meus colegas de trabalho. O Senhor tem um projeto maior, meu Pai. E o Senhor quer que esses projetos dessas pessoas também tenham sucesso. Para isso, meu Deus, me ajuda a não cometer erros, a não tomar atitudes, a não fazer ações que venham prejudicar o andamento da Tua boa vontade na vida de todos aqueles que me rodeiam ou por onde eu passo, Senhor. Que eu possa ter humildade de entender que eu sou pequeno e que o Senhor é grande. Que eu não tenho a capacidade de ir além sem a Tua direção. Mas se o Senhor estiver comigo, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Recebe minha gratidão e minha adoração, e que esse dia seja maravilhoso na vida de cada pessoa que está escutando esse devocional diário e orará diante de Ti. Te adoro, Pai, em nome de Jesus.